Bom, vamos manter contato então agora com o deputado Marcos Vinícius de Almeida, ele que, como eu disse aí, vai estar nos trazendo valiosas informações, falando um pouco mais sobre o Acordo Gaúcho, né? Esse programa que pode ajudar aí na recuperação econômica de até 90 mil empresas e 100 mil famílias, né? Os contribuintes que poderão negociar dívidas com até 70% de desconto. É um projeto de autoria do deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, do Progressistas, e que teve aí aprovado, né, esse projeto. Então, o Marcos Vinícius agora chega para nos falar um pouco mais, para que a comunidade, para que todos possam ter um entendimento maior. Deputado, prazer estar te recebendo aqui no programa Bom Dia Camaquã. Muito bom dia, seja bem-vindo. Só um pouquinho, deputado, que eu vou liberar aqui. Agora sim, agora está liberado. Tudo bem? Bom Vocês dia. me escutam bem? Agora sim, tudo bem. Maravilha, muito obrigado. Prazer poder falar contigo, com todo o time aí do nosso Clique e dessa audiência que sempre nos acompanha. Eu estou muito feliz, eu posso dizer assim, porque ontem foi um dia realmente especial na minha história política, né, e especialmente na recente história legislativa. Eu estou como deputado titular pela primeira vez agora nessa legislatura. E dentro dos compromissos que sempre tivemos de trabalhar em defesa dos setores produtivos, agricultura, empreendedorismo, setor empresarial, as pessoas que estão empregadas no comércio, nas indústrias, no campo, esse é um projeto que consolida, de fato, tudo isso que a gente sempre trouxe, sempre defendeu. Porque depois de muitos anos, é a primeira proposta apresentada por um deputado estadual que não aumenta a despesa do Estado. Pelo contrário, aumenta a receita do Estado e ainda impacta positivamente na vida de mais de 100 mil famílias e 90 mil empresas que hoje têm dívidas tributárias com o governo do Estado do Rio Grande do Sul que não estão conseguindo quitar. O programa Acordo Gaúcho nasceu dentro de um debate que foi estabelecido entre 2023 e 2024 sobre a possibilidade de aumentar impostos no Estado. O Rio Grande do Sul, se vendo ameaçado com a reforma tributária, com os efeitos que tinha nela, trouxe uma discussão no parlamento que era aumentar imposto ou então retirar incentivos fiscais que alguns setores empresariais possuíam e que já estavam consolidados. E eu batia na tecla que não, que a gente não poderia ir só por esse caminho, que antes de cobrar mais impostos, o ideal seria tentar dar uma segunda chance para quem tinha dívidas com o Estado e poderia quitar, ou então tributar setores novos que estavam ficando bilionários dentro do Brasil e que não estavam pagando nada, como por exemplo o setor de jogos, das bets, sempre falei isso. Só de dívidas, os cidadãos gaúchos, empresas gaúchas, têm hoje 50 bilhões de reais inscrito na Secretaria da Fazenda. Dívidas que vão ficar lá 20, 30 anos em discussão judicial, porque não se tinha mecanismo jurídico capaz de trazer segurança nessa relação. Então, se uma empresa daí de Camaquã, e são várias que têm essa condição, pessoas físicas, famílias que têm dívidas com o Estado, quisessem quitar uma conta, só teriam um caminho, o da justiça. E um processo se arrastava, e nesse arrasto de processo o juro aumentava, a multa aumentava, e quando chegava a hora de pagar, as pessoas não tinham possibilidade. O programa Acordo Gaúcho, ele cria um mecanismo permanente que estabelece regra para as pessoas poderem parcelar suas dívidas sem necessariamente ir para a via de fato, para o judiciário. Ele cria a possibilidade de desconto de até 70% de juro e multa para as pessoas poderem honrar suas dívidas, limpar o nome e ter certificação, quitação, certidão positiva de débitos para poder tocar sua vida para frente. E ele abre ainda uma possibilidade, que é as pessoas usarem os precatórios que tenham para receber do governo como uma forma de abater as suas dívidas, inclusive usando precatórios de terceiros. Com esse caminho, o que a gente tem agora a possibilidade? De ajudar mais de 90 mil empresas no Estado, mais de 100 mil famílias na recuperação econômica e também ajudar todas essas pessoas a limparem seu nome, e poder ainda incrementar a arrecadação do Estado sem aumentar R$1 de imposto. Então esse é um projeto assim, que está sendo realmente muito bem recebido
por todos os setores produtivos, né, pelos meios, em geral, assim, de comunicação, porque é um projeto que foge do óbvio, né? É um projeto que dá ao Estado uma agilidade, uma segurança jurídica que até hoje não se tinha. A nossa expectativa, Zanin, é que a gente possa chegar até 18 bilhões de reais arrecadados em uma década com esse projeto. 18 bilhões. Então, a gente vê com esse projeto a oportunidade assim, de aumentar a arrecadação e, consequentemente, fazer mais investimentos em várias áreas. Ontem o governador do estado já declarou no ato do decreto que regulamenta o projeto que vai começar a fazer a regularização pelo IPVA, porque é o que mais hoje tem pessoas endividadas. O IPVA, você sabe, se tu paga adiantado, tu tem um bom desconto. Se tu paga no dia, né, tu paga de uma parcela só. Agora, se tu atrasar o IPVA, é um dos impostos que tem mais juros, né, que tem mais multa de todos. É assim que é a dinâmica do IPVA em todos os estados brasileiros. Então, se alguém atrasou o IPVA num ano e não conseguiu pagar, acaba ficando com aquele veículo inutilizado. Veículo que poderia estar rodando, que poderia estar prestando um serviço, daqui a pouco, de teleentrega, de motoboy, que poderia ser um Uber, poderia ser um táxi, ou daqui a pouco até mesmo um caminhão que poderia estar fazendo frete e que fica empenhado por falta dessa condição e, né, se perde, vai a leilão, né, e as pessoas acabam, né, piorando a sua relação econômica. Esse programa vai permitir às pessoas terem até 70% de desconto nos juros e multas de IPVA e o parcelamento em até 10 anos. Então, quem tem, por exemplo, uma frota de veículos em atraso ou em discussão jurídica, vai poder regularizar suas contas, né, e acertar isso com o governo do estado, colocar sua frota em ordem e ter os veículos à disposição para voltar a rodar e operar nas empresas e nas famílias. Na sequência, vai vir um outro edital, né, que esse programa permite, que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Direitos de Propriedade, que geralmente se paga isso quando há uma herança, um falecimento, um inventário, as pessoas pagam para transferir o patrimônio de uma pessoa para outra. E os valores, geralmente, são muito altos nesse caso. Às vezes as pessoas acabam herdando um terreninho, acabam herdando uma casa, acabam herdando um pedaço de terra, e o imposto incide sobre o valor total desse patrimônio. E as pessoas que vão receber esse patrimônio não estão em condição, muitas vezes não tem disponibilidade financeira de pagar. Então, por isso, tem gente que fica sem registrar seu imóvel. Tem que passar para o seu nome, botar num papel o imóvel pela dificuldade de pagar o imposto. E esse imposto passa o tempo, é escrito em dívida ativa, se arrasta, vira um volume gigante, e muitas pessoas, inclusive, perderam o direito de propriedade pela dificuldade de pagar esse imposto. Na sequência, eu digo, esse edital vai acontecer, as pessoas vão ter a oportunidade de parcelar o ITCMD em até 10 anos, 12 anos se for o caso, e com desconto significativo também de juros e multas. O próximo edital vai ser sobre o ICMS. Muitas empresas que também tiveram dificuldade de recolher o ICMS, seja porque quebraram durante a pandemia da Covid-19, seja porque teve uma mudança tributária, uma alíquota, às vezes até mesmo uma tese jurídica que entendem que não era devido pagar naquele momento, vão ter essa oportunidade. E o último edital, como eu disse, vai ser o dos precatórios. Por exemplo, uma professora aí do estado que tenha 100 mil a receber do governo e não recebe as dificuldades financeiras do estado, ela vai poder usar esse precatório dela para bater alguma dívida, por exemplo, de tributos que ela tenha. Ou então, ela vai poder vender o crédito do precatório que ela tem para um terceiro, né, para um cidadão ou para uma empresa, e essa empresa comprando esse precatório, que muitas vezes acontece com deságio, isso já existe no mercado há bastante tempo, só que agora é regulamentado, né? Daqui a pouco uma pessoa vai lá e compra um precatório de 100 mil por 70 mil à vista, é um bom negócio, a empresa tem uma dívida de 100, ela vai lá e aporta aquele precatório que ela comprou com deságio para reduzir o valor do que tem. Isso é bom para a sociedade, é bom para o governo e, consequentemente, é bom para a sociedade.
Porque primeiro as pessoas quitam sua dívida, limpam o seu nome, regularizam suas contas, vão para a operação, vão para o mercado, vão para o comércio, né? Poder vender mais, exportar, se relacionar, tudo muda. É bom para o governo porque entra a receita no caixa do Estado, e eu digo, e é bom para a sociedade de novo, porque o governo, tendo dinheiro no caixa, vai poder investir mais, fazer mais estradas, mais saúde, mais segurança. Então esse é um projeto que é realmente um divisor de águas na história tributária do Estado. Eu falo isso aqui, né, sem deixar, assim, não tem que ser modesto, às vezes a gente fica com esse constrangimento, né, de falar de uma coisa boa nossa, mas de fato é um grande projeto, já existe em outros estados, São Paulo foi o primeiro estado a fazer isso, está sendo um sucesso lá no estado de São Paulo, e o Rio Grande do Sul agora dá esse passo importante. Vamos reduzir, né, a dívida ativa do Estado, colocar as pessoas em ordem nas suas contas, suas vidas, suas famílias, suas empresas, mas vamos permitir também que o Rio Grande do Sul incremente a receita sem precisar aumentar imposto. Justamente isso que eu ia lhe perguntar, deputado, o sentimento que o deputado Marcos Vinícius carrega, o que representa a aprovação desse projeto em relação Estado, contribuinte, enfim, né, quebrando, né, esse paradigma que o senhor mesmo colocou aí, né, a importância que tem esse projeto de poder dar a oportunidade, né, para que tu possa, né, ter uma regularização, seguir a tua vida, seguir teus projetos, né. Exatamente. Há pouco tempo atrás, a gente dizia assim, uma pessoa, né, que tenha dívidas, uma empresa que tenha dívidas com o Estado não consegue fazer negócio. Por exemplo, uma empresa de informática, tá, que tenha dívida de ICMS, ela não consegue participar de uma licitação na prefeitura de Camaquã, em qualquer cidade, para vender um laptop, para vender um mouse, que seja. Ela não pode, porque ela tem que ter as suas certidões em dia. Uma empresa grande que queira vender para outros estados e se relacionar com o negócio em outros estados, ela também tem que ter sua certidão negativa de débitos para poder acessar outros mercados. E para exportar nem se fala, ela precisa ter essa regularidade. Aliás, hoje em dia, para uma empresa trabalhar no mercado internacional, ela ainda tem que ter outras questões, ela tem que ter boas práticas ambientais, tem que ter política de igualdade de gênero e por aí vai. Imagina não ter uma certidão negativa de débitos com o estado onde ela vive. Ela é impossível, essa empresa morre. E muitas empresas estão morrendo em discussões judiciais de 20, 30 anos sobre tese, se ela deveria ou não deveria pagar tal imposto, se aquele imposto foi devido ou não foi. E até que isso ocorra, a empresa quebra, milhares de pessoas perdem o emprego, né, as prefeituras deixam de arrecadar por conta daquilo que essa empresa gera, e o ciclo econômico se perde. Com esse programa, agora, não precisa levar mais para a justiça a discussão. Um advogado do Estado, senta com o advogado da empresa, monta um acordo jurídico que é assinado, homologado depois sim pelo juiz, mas monta um acordo jurídico para receber esse imposto sem juros, sem multa ou com desconto significativo e com parcelamento devido. Então isso agiliza demais as coisas. Ao longo da tramitação do processo, e logo depois dela, eu conversei com muitas empresas aqui. Teve uma grande empresa que eu tive a oportunidade de conversar, que era uma das maiores fabricantes e exportadoras de geradores, esses geradores de energia, uma empresa de Porto Alegre. Ela vendia para vários mercados. Só que houve uma discussão jurídica sobre o ICMS que estava sendo retido dessa empresa. Como ela exportava, ela entendia que não devia pagar o ICMS na exportação. E aí parou de pagar o imposto durante um determinado momento, o governo começou a cobrar dela, aquilo foi parar na justiça, essa tese judicial se arrastou por mais de 10 anos e a empresa não conseguiu mais a certidão negativa de débitos e perdeu clientes internacionais. Por muito pouco não quebrou. Hoje, essa empresa vai ter a oportunidade de sentar numa mesa com o procurador do Estado, apresentar a sua visão, fazer um acordo para resolver o passivo anterior, receber de novo uma certidão positiva, tomar crédito no mercado, vender para fora, empregar mais gente, gerar mais emprego, mais renda. Então isso vai ser uma grande possibilidade. No levantamento que eu fiz, Camaquã tem hoje mais ou menos umas 120 empresas que são devedoras de ICMS, que estão em dívida ativa e que vão poder acessar esse programa.
E isso vai permitir essas empresas não só limpar o nome da própria empresa, mas vai permitir a elas, né, acessar novos mercados. E em pessoas físicas, devedoras de IPVA, que estão praticamente, né, com a vida enrolada por causa disso, eles também terão essa oportunidade, né, de avançar. Em Camaquã também, um levantamento que nós fizemos, são quase 500 famílias que têm problemas de dívidas de IPVA que são praticamente insanáveis, né, e que vão ter essa oportunidade de fazer isso daqui para frente. Então a gente comemora, né, porque tu vê, são números expressivos, né, do que a gente está falando para Camaquã, mas toda a região tem empresas nesse sentido. O estado inteiro tem empresas nesse sentido. E a gente vai poder realmente ajudar muito no contexto geral a partir dessa lei. Bom, o deputado está se deslocando para Porto Alegre, né, para a Assembleia Legislativa, e pode nos trazer também informações do que vamos ter aí nos próximos dias também, coisa nova, enfim, além dessa bela notícia que o senhor nos traz, né, que a gente pode repassar aí à nossa audiência. Pois então, eu estou indo agora para a Assembleia, estou na estrada, como costumo fazer, todos os dias, né, saio da região e vou para Porto Alegre, retorno à noite. Estou aqui na estrada conversando com vocês. Hoje nós temos sessão na Assembleia Legislativa, às 11 horas vamos formar a pauta, né, daquilo que votamos hoje, a última sessão antes do recesso. E retornamos 15 dias, né, de pausa em votações, mas não de trabalho, o Legislativo funciona normal, mas só de votações teremos 15 dias de pausa. E uma das coisas que nós vamos trazer e esperamos avançar já na primeira semana depois do recesso, vou falar do meu mandato, é a criação de uma subcomissão para acompanhamento da COP11, a COP do tabaco, que vai acontecer esse ano em Genebra. Em 2023, eu criei uma subcomissão em defesa do setor do tabaco e de acompanhamento da COP10. Nós estivemos no Panamá fazendo a defesa do Rio Grande do Sul, lideramos, através do nosso mandato, uma comitiva com 10 deputados, acompanhamos lá os debates que estavam acontecendo, firmamos posição e não deixamos com que países que não plantam um pé de fumo, que não importa para eles nada essa cultura, viesse ditar aqui no Brasil como a gente tem que lidar com relação a uma lavoura que é tradicional, histórica no nosso país, especialmente aqui na nossa região. Esse ano, de novo, tem mais uma COP. De 2 em 2 anos, né, desde que o Brasil assinou lá no primeiro governo Lula a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, de 2 em 2 anos, o setor do tabaco tem que submeter a um julgamento. Eu digo que é um julgamento porque é isso que acontece lá. Só que é um julgamento onde tem juiz, tem promotor, mas não tem, o setor não tem advogado, porque não deixam, né, o setor ir representar. A FUBRA, por exemplo, não consegue ir lá falar em nome do setor, o Sinditabaco não consegue ir lá, e deputados até um tempo atrás não podiam acessar, como foi o caso da COP passada. Então nós estamos criando esse trabalho para poder formatar uma posição equânime aqui no Rio Grande do Sul do que pensa o setor, e na sequência, né, poder fazer uma articulação junto ao governo federal para tentar nos garantir o acesso nesse evento, para que a gente possa fazer o devido freio e contrapeso que a democracia exige nesse tipo de debate. Não pode simplesmente um grupo de países que não planta um pé de fumo, né, sentar numa sala fechada lá na Suíça e definir o que vai acontecer de um dia para o outro. Eu não estou fazendo apologia ao tabagismo, nem dizendo que fumar faz bem à saúde, pelo contrário, mas eu estou dizendo que a nossa região é uma região que tem milhares de famílias empregadas nesse setor, que é a principal fonte de renda delas, e não pode simplesmente nós sermos ignorados nesse debate. Se querem realmente que o Brasil pare de plantar fumo, querem que as pessoas parem de consumir esse produto, então precisa ter uma alternativa a essas famílias, especialmente esses países ricos que lá do outro lado do mundo ficam dando pitaco aqui no Brasil. Por exemplo, se a Suíça, se a Alemanha quer que a gente pare de plantar fumo, então beleza, vamos fazer com que esses países então financiem essas famílias produtoras aqui no nosso estado a produzirem outra atividade econômica. Se eles querem realmente que a gente faça isso, então eles nos apresentem uma solução e financiamento para isso, mas simplesmente não dê um canetaço lá fora e venham estabelecer regra aqui no Brasil como tentaram fazer em outros tempos. Em outros tempos, para você ter uma ideia, até o Pronaf estava tentando retirar do fumicultor. Agora, na COP passada, vieram com um papo de ter que proibir a fabricação de cigarro com filtro, porque o descarte da bituca causava prejuízo ao meio ambiente. Então, sobre a defesa do meio ambiente, agora estavam tentando pedir a fabricação de cigarro e, consequentemente, a produção de fumo.
é sempre uma história ou outra que tem lá desses países da Europa tentando castigar nós aqui no sul do Brasil. No Brasil inteiro, mas especialmente no sul. Então nós vamos fazer uma subcomissão nesse sentido, batendo forte nessa tecla, e vamos buscar no final do ano a representação do setor. Essa subcomissão provavelmente vai ser votada no dia 6 de agosto. Então nós estamos hoje indo articular entre as bancadas, entre os partidos, a aprovação dessa matéria para a semana seguinte, né, após o recesso. E hoje temos mais alguns projetos em pauta, mas tem um processo de acordo que acontece às 11h30, tradicional reunião de líderes, né, onde os líderes de cada bancada se reúnem e definem a pauta. Eu hoje tenho essa oportunidade de liderar a bancada do Progressistas na Assembleia, é a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa do Parlamento Estadual, somos 8 deputados, e tenho essa incumbência de definir em nome do partido o que nós vamos votar, né, dentro da pauta. Então, por mim, hoje, eu gostaria de esgotar a pauta, limpar os projetos que tem lá em votação, se for possível, né, e a gente começar o recesso com novos desafios, com novas pautas também. Bom, perfeito, deputado. Eu deixo espaço livre aí para o senhor concluir, mas já agradecendo a participação valiosa, falando sobre o Acordo Gaúcho, né, que é um momento histórico aí no nosso estado, e um projeto de sua autoria que vai trazer benefícios, com certeza, aí, como o senhor bem explicou, e desejar também uma semana aí excelente de trabalho e colocar o Clique Camaquã sempre à disposição assim que for preciso. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, o espaço, e quero mais uma vez agradecer ao Clique, a todos vocês aí, e parabenizar pelo belo evento que nós tivemos, né, nessa sexta-feira em Camaquã aí com o Prêmio Prime. Fiquei muito feliz, muito honrado pela escolha, né, de ter sido lembrado pela comunidade de Camaquã como deputado mais atuante no município, mais atuante na região, e a liderança política regional também em destaque. Então fiquei muito feliz e quero agradecer, parabenizar vocês pelo belíssimo evento, estava muito, muito bonito mesmo, muito caprichado, muito bom gosto. Então, parabenizar aí o Eduardo e todo o time aí pelo cuidado que fizeram nesse evento aí, que elevou, né, com certeza, né, todo o conceito de trabalhar, de produzir, as empresas, as pessoas que foram realmente agraciadas. Eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Temos outras boas lutas aí pela frente, temos que lutar agora pela nossa 116, desafios dos pedágios, tem muita coisa ainda pela frente nesses próximos dias. Perfeito, obrigado, deputado, também parabéns aí pela premiação, que foi justa e merecida, enfim, um reconhecimento com certeza aí do trabalho que vem exercendo aí na Assembleia Legislativa em toda a nossa região, né, não só Camaquã, mas toda a nossa região, e muito obrigado aí, então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, pé na estrada aqui, valeu!